Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje Ulisses Campbell, jornalista, sempre foi repórter, premiado com 3 prêmios ESSO de reportagem e um Embratel de jornalismo. Ulisses, obrigado por falar conosco sobre as suas obras aí que a gente vai tratar agora, viu? Muito obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui conversando falando um pouco do meu trabalho, falando diretamente com os leitores. Bom, o Rogério, põe para mim a imagem do... É isso aí. O Ulisses fez uma trilogia que está terminando agora, culminou com a publicação do Flor de Lis. É uma trilogia chamada Mulheres Assassinas, que envolve Elise Matsunaga, Flor de Lis e Suzanne von Richthofen. Eu vou deixar, viu, Ulisses, a Flor de Lis por último, porque ela foi lançada agora pela editora Matrix, mas eu queria começar a conversar com você perguntando inicialmente como é que surgiu essa ideia dessa trilogia. Então, foi muito por acaso. Eu trabalhava na revista Veja, eu era repórter da revista, e a revista me pediu para fazer uma matéria sobre a primeira saída da Suzanne da cadeia, que foi em 2016. Aí eu fiz a reportagem sobre a saída da Suzanne. Ela não quis dar entrevista para essa saída. E para poder compor essa matéria, eu tive que entrevistar as pessoas que estavam em volta da Suzanne, ou seja, as colegas de cela da Suzanne. E essas mulheres começaram a me contar histórias sobre Tremembé, sobre a vida delas, e eu achei essa história interessante. Então, o livro sobre Suzanne, além de ter a história da Suzanne, ele tem como história paralelas a vida de outras mulheres de Tremembé. Então, foi isso que me atraiu para escrever esse livro. Devido ao sucesso do livro, a gente acabou pensando em fazer um segundo livro. Não era uma trilogia ainda. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Elise Matsunaga, porque o advogado da Elise, o Dr. Luciano Santoro, foi no lançamento do livro da Suzanne e acabou perguntando, e aí, quando vai ser com a minha cliente? Aí eu peguei, quando o advogado concorda, meio caminho está andado. Aí assim nasceu a Elise Matsunaga. Quando eu lancei a Elise Matsunaga, a pastora tinha acabado, a Flor de Lis tinha acabado de matar o Anderson, então foi meio assim, que um foi puxando o outro. Bom, eu imagino que se tudo aconteceu, digamos, por acaso, né? Não foi assim que você tratou, né? Cada uma dessas histórias, porque, como você disse, você esteve lá em Tremembé e aí acabou mergulhando definitivamente na história da Elise Matsunaga e depois, posteriormente, da Suzanne, e depois, posteriormente, da Elise e da Flor de Lis. A pergunta que eu te faço é assim, não querendo contar um pouco do livro, porque, naturalmente, o nosso telespectador vai se interessar e comprar. Rogério, sempre que você puder colocar o livro, coloca para a gente, tá? Isso, os 3 livros. Ulisses, quando você falou que teve lá em Tremembé, o que te chamou a atenção conversando com as amigas da Suzanne von Richthofen? O que mais me chamou a atenção é que, a princípio, as pessoas ficam muito chocadas com o crime da Suzanne, né? Porque é quase imperdoável, inaceitável, indefensável uma menina mandar matar os pais por motivos financeiros. Só que aí, conversando com essas mulheres, eu acabei descobrindo que, por incrível que possa parecer, o crime da Suzanne se torna até pequeno perto do que essas outras mulheres fizeram. Porque Tremembé, para quem não conhece, ela é uma penitenciária aqui em São Paulo, que ela tem como clientela, como público-alvo ali, pessoas que cometeram crimes muito violentos contra membros da própria família. Então, ali tem a mãe que matou a filha que matou a mãe, o irmão que matou o irmão, o marido que matou a mulher que matou o marido. Só que a história que está por trás desses crimes, assim, são coisas assim muito horrendas, muito inacreditáveis, muito assombrosas. Então, eu acho que isso que me deixou assim mais chocado. Você já estava...
cronologicamente eu não me lembro, mas nessa fase que você esteve lá em Tremembé, por conta da Suzane, já estava acontecendo quando ela conseguiu, não sei se foi um habeas corpus ou liberdade provisória, que ela não quis sair da cadeia porque ela tinha começado a namorar uma moça dentro da cadeia, e aí ela não quis sair. Isso já estava acontecendo? Não, isso aí são duas coisas diferentes. A Suzane, ela teve um HC em 2006, um pouquinho antes do julgamento. Ela ainda não estava em Tremembé, ela estava numa penitenciária em Rio Claro. Então ela conseguiu, eu não lembro agora se foi 2005 ou 2006, o julgamento dela foi em 2006. Ela conseguiu um habeas corpus e ficou em liberdade por alguns dias, que é o momento em que ela dá aquela entrevista para a televisão ali, uma entrevista muito comentada, às vésperas do julgamento, e ela acabou voltando para a cadeia por conta do conteúdo dessa entrevista. Você deve estar se referindo à primeira oportunidade que ela teve de migrar para o semiaberto, onde ela teve a oportunidade de sair da cadeia. Foi. Em 2014, durante... Na verdade, não foi 2014, foi 2016. Durante 7 dias, ela ficaria fora da cadeia, que é como funciona o regime semiaberto aqui em São Paulo, que é aquelas famosas saidinhas que o público fica chocado porque ela matou os pais e sai no dia dos pais, sai no dia das mães. Só que ali tem duas coisas. Uma é a motivação, a verdadeira motivação por ela não ter saído, está revelada no livro. Apesar dela ter dito num programa da TV Record, numa entrevista com o Gugu Liberato, que ela tinha se recusado a sair porque ela preferia, que ela teria que mudar de cadeia se ela saísse, ou porque ela estava namorando o Sandrão, isso não é verdade. Ela não saiu da cadeia porque ela não tinha para onde ir. A Suzane, como muitos presos de Tremembé que matam membros da família, eles se tornam pessoas não gratas na família. Então, elas se tornam presas sem referência familiar, ou seja, traduzindo, os familiares querem ver essas pessoas pelas costas, ou seja, eles não aceitam de volta no núcleo familiar. Então, para a Suzane poder gozar dessa liberdade de 7 dias, 5 vezes por ano, ela acabou forjando o namoro com um rapaz chamado Rogério Alberti, que o Geraldo Luiz, da TV Record, também entrevistou esse rapaz. Ela fala que estava namorando, mas o livro mostra os detalhes dessa costura desse relacionamento. A Suzane, ela recebeu... o Rogério tem uma irmã que cumpria pena junto com a Suzane nessa época. E essa irmã, chamada Luciana, disse para a Suzane que que o rapaz estava apaixonado por ela e mostrou uma foto dele para ela. E ela olhou a foto e disse que não tinha interesse, que ela não achava o rapaz atraente. Só que aí, quando a justiça chamou a Suzane, olha, você já tem direito à saidinha, só que você tem que ter um endereço para poder fornecer à justiça onde você vai ficar durante essas saidinhas, a Suzane disse que não tinha para onde ir. Aí a juíza disse, olha, então volta daqui a um tempo com o endereço. Aí então ela resolve namorar esse rapaz, que ela não tinha achado nada atraente, simplesmente para poder ter o endereço para sair da cadeia. O Tremembé tem a prisão feminina ao lado da masculina, né? E os irmãos Cravinhos, os comparsas da Suzane von Richthofen, estavam ou estiveram na masculina. Eu não sei que pé que está. Isso não fez com que ela mantivesse contato com eles, não, né? Não, eles rompem os contatos um pouquinho antes do julgamento, porque apesar da Suzane ter sido presa junto com o Daniel e fazendo juras de amor, quando chegou as investigações, quando eles contrataram advogado para a defesa, eles acabaram, por uma estratégia dos advogados, eles tiveram que se acusar. A Suzane acusou o Daniel acusou a Suzane, e os dois acabaram saindo do tribunal com uma pena de quase 40 anos de cadeia. Esse contato foi rompido, né? Então, a Suzane começou a namorar esse rapaz, depois namorou o Sandrão, depois namorou esse rapaz, namorou outra pessoa. O Daniel Cravinhos se casou com a filha de uma agente carcerária, de uma agente de segurança penitenciária, né? Uma carcereira.
que tinha um irmão preso em Tremembé também. Então, a vida de cada um tomou um rumo diferente. Os 3 estão em liberdade, mas isso não quer dizer que eles estejam quites com a justiça. Eles cumprem a pena em liberdade. Eles estão no regime aberto. O Christian Cravinho chegou a cometer um crime, voltou para a cadeia, voltou para o fechado, para o semiaberto, mas agora ele já está solto de novo. Recebendo Ulisses Campbell, jornalista, premiadíssimo no Prêmio ESSO, especialmente no Prêmio Embratel também, e que fez essa trilogia aí, que nós estamos vendo aí, da Elise Matsunaga, da Flor de Lis e da Suzane von Richthofen. Esse do meio aí, da Flor de Lis, é o mais recente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes eu quero falar da Elise Matsunaga. Bom, você estava dizendo, Ulisses, que para mergulhar no caso da Suzane, você foi a Tremembé. O advogado, você já contou, que caiu no seu colo no dia do lançamento do livro da Elise, abriu as portas para sair da Elise. E como é que foi esse mergulho na vida dela e na história dela? Então, que é sempre uma dificuldade você entrar nesse mundo, nesse universo do assassino, por conta de elas não querem dar entrevista, elas não têm interesse em ter a vida exposta, mas, ao mesmo tempo que elas dizem não, elas vão abrindo um pouco a guarda. Por exemplo, a Elise me mandou, o advogado aceitou me ajudar, me dando acessos a processos, isso já facilita muito, porque, por exemplo, para eu ter acesso a um processo que já foi arquivado pela Justiça de São Paulo, demora muito, é muito burocrático, eu tenho que fazer um ofício, tenho que justificar o porquê que eu quero desarquivar esses processos que são públicos, o juiz tem que dar uma decisão, então isso vai demorando ali para pelo menos uns 3 meses. Como os advogados têm as cópias desses processos, então é muito mais fácil o acesso quando eles concordam. Durante o processo de pesquisa da Elise, que durou 1 ano, ela já tinha um contrato com a Netflix, que ela gravou um documentário lá que ela não podia dar entrevista. Eu também acho que não é importante para uma biografia não autorizada que esses criminosos tenham muita voz no livro, porque aquilo ali eles acabam passando uma versão muito romântica e eu não tenho interesse nessa versão. Mas com o que está ali no processo já me ajudou muito. Durante o processo de pesquisa, a Elise ela começou a me mandar cartas. E algumas dessas cartas eram endereçadas à filha. Ela queria que eu publicasse no livro cartas que ela estava endereçando à filha. Porque quando ela matou o marido, ela tinha uma filha de 1 ano. Então, hoje, o dilema da Elise é tentar reconquistar, né? Que essa menina era muito pequena. Tentar conquistar essa menina para explicar para ela por que ela teve que matar o pai. Então, assim, uma dessas cartas está publicado no livro, está publicada no livro, assim, uma carta muito emocionante. Então, o dilema é esse. O livro da Elise se difere da Suzane, que apesar da Elise ter também estado em Tremembé, ela também está no regime semiaberto hoje, é que as histórias paralelas do livro da Elise não são sobre mulheres de Tremembé como foi o da Suzane. Como a Elise foi garota de programa, o livro ele traz histórias paralelas de prostitutas ou que foram amigas da Elise Matsunaga ou que tiveram algum tipo de contato com o Max Matsunaga, vítima. Então, são livros assim que têm um universo assim, bem diferente. Para essa pesquisa desse que você chama de universo paralelo da Elise e provavelmente do ex-marido, você deve ter tido referência aonde provavelmente ela atuava, se alguma casa ou algum site, alguma coisa assim, para onde você poderia ter o acesso a essas pessoas relacionadas a ela. Sim, eu tive muito acesso, principalmente na história do Marcos Matsunaga, porque apesar da Elise ser a protagonista, o Marcos Matsunaga, vítima, ele tem também, a biografia dele é muito explorada no livro. Então, o Marcos ele era viciado em garotas de programa, então eu conto ali no livro quais eram os lugares que ele frequentava, como funcionava essa dinâmica, porque o Marcos ele ia de A a Z. Ele pegava tanto a garota de programa da calçada, quanto a garota de programa
das casas de luxo. Então, eu mostro ele como funciona esse universo, quais os critérios que ele usava, como era o trabalho dessas mulheres, assim como também as amigas da Elise Matsunaga. A Elise, ela atendia num flat lá no Itaim e também ela publicava no site. Então, eu mostro como funciona, como funcionava essa dinâmica de trabalho. Você tem notícia atualizada dela, ou Ulisses, só por curiosidade? Ela mora em Franca, no interior. É perto de Ribeirão Preto. Ela está morando em Franca. Ela tem um projeto de montar uma... que ela trabalhava, tanto ela quanto a Suzane, elas trabalhavam na oficina de costura de Tremembé, uma oficina assim, bem equipada, bem estruturada. Então, elas sabem fazer confecção em escala industrial. Então, o desejo da Elise, o projeto dela nesse momento, é montar um pet shop em Franca, especializado em roupinhas para cachorro, para gato, enfim. O projeto dela é isso. Porque quando elas saem da cadeia, quando elas vão migrar para o regime aberto, elas têm que informar a justiça, inclusive, quais são os seus projetos fora da cadeia. Então, ela informou isso. Entendi. Bom, vamos para o último e mais recente projeto, que é o da Flor de Lis. E esse, me parece, você pega um pouco mais da história, né? Do quanto ela se dedicava às coisas, não só a atuação espiritual, ao histórico dela desde cedo, o porquê dela adotar tanta criança, como que ela se juntou com o marido. Eu achei ele um pouco mais completo, não sei se eu posso dizer assim, completo em termos de história, em relação aos outros dois. Eu acho que essa sensação de que ele é completo, comparado com os outros dois, eu acho que é muito em função dele ter sido lançado no momento em que a história estava tendo um desfecho, né? Porque ele foi lançado logo depois do julgamento, o assunto era muito quente, estava em todos os noticiários, enquanto o da Elise e a Suzane são crimes que estão no passado, e com o caso já encerrado, com ela já quase cumprido mais da metade da pena. Então, eu acho que vem essa sensação. E também eu acho que é em função até de ser o terceiro livro, que fecha a trilogia. Como escritor também, eu acho que eu já estava mais maduro, por já ter escrito 2. Então, eu acho que essa sensação vem daí. Mas o que o livro da Flor de Lis traz, assim, que eu acho que é o grande atrativo do livro, é que ele desmonta essa farsa que era a Flor de Lis. Assim, ela não era essa super mãe, ela nunca foi mãe de 55 crianças como ela vendia. Ela simplesmente montou uma organização criminosa e ela disfarçou essa organização criminosa de família. Então é isso que o livro traz com muitos detalhes, mostrando como era o critério que ela usou para poder aumentar essa quadrilha. Algumas desses rapazes que foram introduzidos na família eram procurados pela polícia, eles praticavam, alguns adolescentes viviam em conflito com a lei, eles praticavam furtos, né, em Copacabana, no Rio de Janeiro, saíam de casa dizendo que ia trabalhar e iam passar o dia roubando carteira dos passageiros que subiam nos ônibus aglomerados ali no centro do Rio. Ela roubava crianças de pessoas vulneráveis nas cracolândias ali do centro do Rio, ou seja, ela se junta com o Anderson para montar essa família falsa, porque o Anderson, que era muito visionário, já projetava que se ela conseguisse aparecer na televisão dizendo que era mãe de 55 crianças, ela ganhava uma projeção nacional, e foi o que aconteceu. Então, a partir dessa farsa, dessa falsa família de mãe adotiva, ela consegue crescer como pastora. Mesmo como pastora, ela era uma líder religiosa falsa, porque ela subia no púlpito para falsamente pregar a palavra de Deus, mas ela saía desse púlpito e ia para casas de swing com o marido, com a filha, e transava com pessoas desconhecidas. E também
A única atividade que eu posso dizer que não era falsa da Flor de Lis era a carreira de cantora, que ela realmente canta bem. Isso, os especialistas dizem que a voz dela era super potente. Isso era muito comum no Rio de Janeiro, quem começa a cantar em cultos evangélicos na década de 80 e de 90, porque eles não usavam microfone, e quando a igreja estava cheia, eles tinham que exercitar a voz na pregação para a voz chegar a ser ouvida na última fileira de cadeiras. Então, eles iam treinando a musculatura vocal, das cordas vocais. Então, é isso. E também o projeto da Flor de Lis, que foi desenvolvido pelo Anderson, de se tornar deputada, vai muito na esteira desse trabalho falso de filantropia e de líder religiosa. Como você falou, nos anos 80 e 90, quer dizer, ela chegou a perto de 50 crianças que estado vulnerável em termos de rua. Nunca teve 50. Nunca teve. E aí ela ficou com a cara de boazinha, pegou o gosto da população, a população elegeu a deputada federal, mas aí começou a vir a história a público. Quer dizer, não só isso, mas também, por exemplo, ela tinha relação sexual com os filhos. Sim. Então, aí tem duas coisas aí. Ela nunca, vamos por parte, ela nunca teve 50 filhos. Quando as pessoas dizem que ela teve 50 filhos, é porque elas viram uma foto no jornal ou uma imagem na televisão. Mas até a junção dessas crianças e adolescentes para mostrar que eu sou mãe de 50 era um engodo, porque ela marcava as entrevistas, ou ela ia lá nos programas de televisão, ela saía pegando o filho dos vizinhos, os sobrinhos, os netos. Era tipo assim, olha, junta a gente que eu preciso mostrar que eu tenho 50. Então, assim, ela nunca teve. Quando diziam, corta, encerrou, todo mundo ia para suas casas e tal. O máximo que a Flor de Lis chegou a ter abrigados dentro da casa foi entre 15 e 20, e isso, assim, no auge da aglomeração. Porque, inclusive, o livro mostra isso com muito detalhe. É impossível você morar numa casa de 3, 4 cômodos e manter 50 crianças, sabe? 50 filhos, 50 escovas de dente, 50 pares de sandália, 50 armários. Só não tem como você fazer comida para 50 pratos. Não tem. Ela nunca teve essa estrutura para ser mãe de 50. O livro mostra isso com muito detalhe. A outra questão aí também é dessa... Eu me perdi agora. Qual foi a outra? Não, sobre ela pegar essas 50 crianças, que você estava dizendo nunca foi 50 crianças, e eu falei dela ter relação sexual, porque ela dava banho nessas crianças pessoalmente, sim. E nas que elas achavam simpática, ela tirava a roupa e entrava dentro do banho. Sim, exatamente. Aí também é outra coisa que eu queria esclarecer. Como ela nunca teve a relação de mãe com essas pessoas, era uma organização criminosa, então se a gente manter isso em mente, olha, ela não era mãe dessas crianças e adolescentes, eu não tenho registro no livro que ela fez sexo com crianças, tá? Quero deixar isso bem claro. A Flor de Lis sempre teve predileção por adolescentes, mas o registro do adolescente mais novo que eu tenho na minha pesquisa que ela se relacionou é o Anderson, que ela tinha 30 e poucos anos e ele tinha 14. Então, se a gente ter esse referencial de que ela era uma falsa mãe, ela fingia que era mãe, fica melhor da gente entender essas relações sexuais. Não só. A gente está chegando ao final do programa, mas filha da bruxa Carmosina e sobrinha de pai Miquelino. Quer dizer, ela tinha algumas tendências satânicas e que ela ocultava isso também. Eu quero agradecer o Ulisses Campbell, autor da trilogia Mulheres Assassinas, estreou com Suzanne von Richthofen, passou por Elise Matsunaga e agora está concluindo com a Flor de Lis, e me parece que isso não vai acabar tão cedo, não. Mas eu quero agradecer o Ulisses Campbell pela gentileza e deixar aí nosso espaço aberto para novos projetos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também queria aproveitar e informar o público que quem tiver curiosidade em relação a esses livros,
tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, no plural, em que está ali material extra, fotos, vídeos da Suzane, da Elise, da Flor de Lis, que aí dá para se inteirar um pouco do assunto também, desse Legal. universo de crimes. Legal. Esse é publicado pela editora Matrix. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.